textos, espero desenvolvê-los aí um pouco nessa noite ao longo aí desse ano. Mas em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, todos acharam, né? Está até ali. Eu vou ler a minha versão e a gente confirma para ver se bate com aquela. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. E ali também, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Eu não sei se alguém tem alguma versão diferente, alguém tem aí alguma NVI que seja diferente, queira ver se o texto muda, mas eu acho que esse texto é bem unânime, ele muda às vezes algumas colocações, mas a ênfase do texto, quase todas as versões que eu li até hoje, ele se mantém assim. Esse momento é o momento que a gente está buscando ao Senhor, como eu disse, direção de Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, lemos a Tua palavra. Eu sei que o ano muda, mas para Ti não muda nada, Senhor. Tu és sempre e eternamente, mas para nós, seres humanos, temos, meu Deus, ó Pai, o início do ano como um momento de repensar, de reavaliar, de, meu Deus, reciclar, Senhor, e talvez até repensar algumas atitudes. E nada melhor do que a Tua direção, Senhor, para nos orientar, para nos nortear, para nos conduzir e fazermos, Senhor, meu Deus, não como nós queremos, mas como Tu queres, ó Deus. Eu apresento a Ti esse momento de palavra. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Eu sempre uso também da ceia para falar de salvação, os irmãos sabem bem disso. Mas hoje, por ser início do ano, eu me dei a ler esse texto. Esse texto aí, por si só, ele tem uma coisa que está implícita, não está explícita, mas diz assim: irmãos, o que importa na verdade, portanto, o que importa na verdade, irmãos, é que a gente seja firme e constante. E sempre procure fazer mais do que fez ontem, na obra do Senhor. Porque Deus ele tem uma recompensa para cada um de nós. Basicamente o texto diz isso. Mas a palavra firmeza e constância, aí para mim ela tem um peso muito grande. Porque muita gente até começa bem, mas não consegue se manter. Eu conheço um monte de gente assim que eles são até legais assim para dar ideias, mas para colocar a mão na massa, meu Deus, é verdade. Na hora da conversa ali, de dar mão, de todo mundo, tô junto, tá ali, tá firme. Mas na hora que o bicho pega, aí é difícil. Então a palavra firmeza, ela vem para mim com uma coisa muito difícil, porque faça sol ou faça chuva, se eu dei a minha palavra, eu vou fazer de tudo para manter. Aconteça o que acontecer, se eu dei a minha palavra, eu vou fazer de tudo para estar ali com aquele compromisso que eu assumi. Eu até às vezes falo em casa, não põe meu nome não, porque para mim é muito complicado, quando se dá o nome, se coloca lá, vai fazer, eu fico às vezes com essa coisa na cabeça, mas eu não posso falhar, e eu sei que eu falho, eu sei que eu vou errar, mas essa ideia de comprometimento é para quem tem firmeza. Tem gente, irmãos, que a gente não pode nem contar. É verdade. Olha, vou chamar logo 10. Mas na verdade só vai vir os 2. Mas eu vou chamar logo 10, porque a gente sabe que não vai dar certo. Olha, eu até pedi. Ela falou que vem, não se vir, glória a Deus. Mas vamos começar nós aqui mesmo. Por quê? Porque tem pessoas que não têm firmeza. Pastor, mas isso é pecado. Irmãos, Deus é maior do que eu, Deus é maior do que você, Deus fez cada um. E acho que Deus está ajustando a todos nós. Então não é momento de eu olhar para aquele que não tem firmeza, é olhar para a minha vida e ver no que eu não estou tendo firmeza. Eu acho que isso é melhor, é mais produtivo. Porque a gente nunca vai poder arrumar a vida do outro. A gente só pode ajustar a nossa própria vida. E a Bíblia diz: sede firmes e constantes. E eu vou ler para os irmãos um outro texto, e é nesse texto que eu quero falar mais. Mas esse dias eu vi uma notícia. Não estavam abrindo mais hospitais, porque o governo abre, quem mantém são as prefeituras. Aliás, tem um hospital em Mogi das Cruzes, que não sei se inaugurou, estava por inaugurar, mas já está pronto, há mais de um ano.
Porque construir não é difícil. O difícil é você manter. São médicos, é luz, é água, são aparelhagens, são medicamentos, são tratamentos. É muito complicado. Então o governo ele até faz. E ele já sai dizendo, não, até... E a igreja é a mesma coisa. Você acha que é difícil abrir uma igreja? Eu quero ver você manter esse povo, porque vão ter pais, vão ter filhos, que vão casar e vão ter netos. O que você vai fazer com esse povo? A igreja não é um lugar em que você coloca pessoas, é um lugar em que as pessoas crescem, que as pessoas amadurecem, que elas aprendem a ser seres humanos melhores, em que os filhos aprendem a ser pais, e os pais aprendem a ser melhores pais, e acabam sendo bons avós. É um lugar em que a gente desenvolve, não apenas mensagens bíblicas, a gente desenvolve comportamento, a gente desenvolve aqui uma sociedade melhor, e às vezes distante, utópica daquela que a gente vê no mundo, mas é nossa missão, é nossa obrigação enquanto igreja. As pessoas acham que abrir igreja é só abrir para dar glória a Deus e aleluia. Naquele momento do culto sim, mas posteriormente a isso, há muitas coisas que ocorrem, que se dão e que a gente precisa pensar, porque abrir não é difícil. O difícil é você manter na palavra, na oração, no louvor, na seriedade, na sinceridade, no comprometimento, na verdade. É ou não é? É por isso que a gente vê muita igreja fechando, porque chega uma hora que você pensa, mas acho que não é bem o que eu quero. E talvez não seja mesmo, mas é hora de buscar o que Deus tem para a sua vida, e não o que você quer. Amém, queridos? Essa palavra de Paulo era muito importante, porque Paulo, quem escreve a carta aos Coríntios é o apóstolo Paulo, ele talvez tenha sido um dos apóstolos mais firmes. Não estou dizendo que os outros não são. Paulo ele esteve muitas vezes preso e não parou de pregar. Ele escreveu muitas cartas. Até tem um texto bíblico que diz que ele apanhou tanto que ele ficou 1 dia e meio caído, como se tivesse desmaiado. Os irmãos foram lá buscá-lo, ele se levantou, tratou das feridas e foi pregar o evangelho. Mas você é louco, quase morreu, e ele continua incansavelmente. Ele diz, não me lembro o texto que você pode procurar, me imposta a obrigação de pregar o evangelho, e ai de mim se eu não anunciar o evangelho. É o único que usa a palavra obrigação para pregar o evangelho. E ele disse, e ai de mim se eu não anunciar o evangelho, de tanto compromisso que ele tinha com o Senhor. Então, para esse ano de 2026, a palavra que o Senhor me deu tem a ver mais com manter e fazer manutenção. Eu sei que não é um senso comum, muita gente vai dizer, vai, só vai. É isso que as pessoas estão, parece que está todo mundo meio louco. Acho que eu sou o único que não está nessa, só faz, só vai, só vem, só compra, só gasta. E eu falo, calma, o mundo já não é mais como era antes. Eu acho que talvez agora a palavra seja sobriedade, tranquilidade. Então é um tempo de nós pensarmos em fazermos algumas manutenções. Em vez de só trocar, só mudar, às vezes é hora de você fazer a manutenção. E ouça isso. Tudo precisa de manutenção. Fazer a vistoria, isso, né, pastor? É verdade. Até carro novo. Se você não faz a manutenção no carro novo, o que acontece? Ele pifa. Mas é novo, mas tem que fazer manutenção. É ou não é? Porque está usando. E o dia a dia traz desgaste. E precisa fazer. Eu vou usar até acabar e depois eu compro um novo. E é assim que as pessoas têm feito no mundo. Eles trocam de casamento, desgastou um pouquinho, gastou. Você dá risada? Mas é sério. Às vezes, um risquinho que dá na geladeira, a gente trocou de geladeira, mas não foi por causa do risquinho, não, porque a gente já estava com plástico. E a pessoa diz, não quero mais, eu vou comprar outra. Mas não dá para pintar. Um amassadinho, não dá para desamassar, não. As pessoas, isso é normal. Hoje as pessoas andam assim. Troca de casa,
troca de mulher, troca de marido, troca de máquina, troca. É sério, ninguém conserta mais nada. O negócio agora é trocar. A roupa rasgou um pouquinho, comprou outra. Mas não tem costureira para dar, não é só um. Não. Eu compro outra. Não é assim? As pessoas estão. Ninguém se apega a nada. Porque a ideia de trocar é como se eu comprasse alguma coisa nova e algo renovasse na minha vida. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que a gente tem que cuidar daquilo que tem. Quem é fiel sobre o pouco, sobre o muito o Senhor vai. Deus não vai te dar tudo, vai te dar um pouco e vai ver se você cuida. É, isso mesmo. Aí você cuida bem, o Senhor vai acrescentando. Amém, queridos? Isso é sabedoria de Deus. Eu falei um pouquinho sobre a história de Israel, não vou me dar lá, mas eu vou me dar esse texto que vocês vão ler comigo, que está em Juízes, capítulo de número. Não vou atrapalhar a ceia, porque daqui a pouco a gente já vai para a ceia, mas eu gostaria de olhar com vocês. Isso aconteceu, é um livro histórico do Antigo Testamento, Juízes capítulo 2, versículo 10 ao 15. Juízes capítulo 2, versículo 10 ao 15. Eu vou ler aqui com os irmãos, se for possível. Se tiver alguma tradução diferente, a gente também vai. Tá, Juízes capítulo 2, versículo 10. E foi também congregada toda aquela geração aos seus pais, e outra geração após ela, que se levantou, que não conhecia ao Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera a Israel. Versículo 11. Então fizeram os filhos de Israel que era mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Báals. Versículo 12. E deixaram ao Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses dos povos que haviam ao redor deles, e adoraram a eles, e provocaram o Senhor a ira. 13. Porquanto deixaram ao Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Olha só. 14. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel e os entregou na mão dos espoliadores, que os despojaram, e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não puderam mais resistir diante dos seus inimigos. Viraram um povo fraco. 15. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles, para o mal, como o Senhor tinha falado, e como o Senhor lhes tinha dito e jurado, e estavam em grande aflição. Se você ler Deuteronômio capítulo 28, as bênçãos vão até o versículo 14. E tudo que eu não li, que está antes do versículo 10, aconteceu à geração que Josué liderou, e ele morreu com 110 anos e descansou no Senhor. É verdade que ele teve muito trabalho, mas tudo que ele propôs no coração aconteceu. E nenhuma das promessas que ele prometeu para Josué ficou no meio do caminho. Tudo se concluiu. Era uma geração vitoriosa, uma geração que conquistou e que ganhou tudo que se empenhou em fazer. Josué morreu, aquela geração também, e essa outra geração aconteceu a partir de Deuteronômio capítulo 28, a partir do versículo 14. Começou a haver tanta, dava até dó. Mas assim, dá dó e a gente entende. Pastor, como que dá dó e a gente entende? Porque o mal, ele existe e não há como negar. Existe o mal? Existe. Não há como negar isso. Só que ele não tem poder. Nenhuma ação maligna pode se sobrepor além daquilo que Deus determina. Por isso que a Bíblia diz no Salmo 91, versículo 10: nenhum mal te acontecerá, nem praga alguma chegará até a tua casa. Por quê? Porque Deus é maior. Aonde a presença de Deus está, o mal não fica, não permanece, não tem poder. Isso é Bíblia, está declarado. Mas por que o mal se alojou no meio do povo? Por que a desgraça, a ruína, a peste, a doença, a miséria cresceu no meio desse povo? Porque eles deixaram ao Senhor. E o mal se alastrou. Então, quando você vê alguém em ruína, em aflição, em angústia, a gente fica chateado, mas entende que o mal ele vem justamente para fazer isso.
E quem dá a legalidade são as pessoas. As pessoas que deixam. Mas aonde que dá Deus? Está no mesmo lugar. Se você buscar Ele agora, Ele vai se apresentar, vai te dar vitória, vai abençoar, vai estender as mãos dele, vai acolher. Ele está no mesmo lugar. São as pessoas que deixam a Deus e abrem como se convidasse o demônio. Eu não entendo isso, gente. A pessoa está bem com Deus, está firme, está orando, está buscando. Não sei o que dá na cabeça da pessoa para voltar e começar a fazer tudo errado de novo. E o demônio está na esquina. Não se engane, ele não vai embora. Ele fica à espreita. A Bíblia diz que ao derredor, bramando como leão, procurando oportunidade, porta aberta para entrar, matar, roubar e destruir. Israel saiu do Egito, 40 anos no deserto, bênção de Deus. Entrou na terra prometida, eu não me lembro do tempo das conquistas, se eu não me engano foi mais ou menos uns 20 anos também, 20, 25 anos. Bênção de Deus, conquista de Deus, vitória de Deus. Amém? Amém. Josué morreu aí ladeira abaixo. Ladeira abaixo. E deixa o Senhor, e não quer saber. E aí você vai dizer, pastor, o senhor falou de manutenção. Eles conquistaram tudo e perderam tudo? Como assim? Não estou coisa. Como que um pai conquista um prédio e o filho vai morar debaixo da porta? Você acredita nisso? Não é possível, né? O pai trabalhou, conquistou, ganhou um prédio. O pai morreu, o filho está morando debaixo da ponte. O que aconteceu com o dinheiro? Essa história que eu contei é apenas hipotética, mas talvez alguém me vendo pela internet ou você conheça alguém que seja muito real. Porque isso ocorre na nossa sociedade, ocorre todos os dias e já ocorria naquela época. Tem gente que ganha tudo e tem gente que tem a capacidade de perder tudo, a mesma proporção e às vezes até na velocidade maior. Por que eu estou dizendo isso? Abre o seu coração. Perde que ainda perde mais um pouquinho. Perde mais um pouquinho. É capaz de perder tudo. Perde. Eu quero te dizer uma coisa. Se você não cuidar, acaba. Tudo nessa terra é passageiro. Vou repetir. Tudo nessa terra é passageiro. Eu não estou falando de Deus, de palavra. Estou falando de tudo nessa terra é passageiro. Essa mulher que Deus colocou do teu lado, ela é passageira. Se você não cuidar dela, ela vai te deixar. Vai embora. Igualmente o homem. Esse homem que Deus colocou do teu lado, ele é passageiro. Se você não cuidar dele, logo, logo ele vai embora. Seja para os braços do Senhor, simplesmente para a vida. Verdade. Que esse filho que Deus te deu, essa mãe, esse pai que Deus te deu, são passageiros. E tem filho que chora quando o pai vai embora, mas chora que nem criança, porque sabe que deixou a desejar. E são passageiros. É ou não é? E é tão duro quando a gente vê que perdeu. Não sei se você já teve essa sensação, mas é muito duro, porque foi uma coisa que a gente podia ter feito uma manutenção melhor. A gente podia ter ligado mais, podia ter abraçado mais, podia ter beijado mais, podia ter cuidado mais, podia ter amado mais, podia ter feito mais. E tudo nessa terra é passageiro. Ou seja, se você não cuida, morre. Vai embora. Amém? Ouça isso. Deus colocou algumas coisas na nossa vida. E tem muita gente que fica olhando aquilo que não está na mão. As pessoas às vezes ficam olhando 2 passarinhos lá no céu e se esquecem que tem um passarinho na mão. E tem um dito popular que é muito verdadeiro: é melhor um na mão que 2 voando. Em vez de cuidar daquilo que tem, fica lutando por coisas que talvez nunca alcance. Eu não estou tirando o brilho da sua vida, nem a vontade que você tem de vencer. Eu espero que você tenha e continue. Mas nesse ano a gente precisa de cautela. A gente primeiro precisa cuidar daquilo que Deus colocou na nossa vida. E Deus vai acrescentar, eu não tenho dúvida disso. Amém. Mas não é um ano de loucura. O Senhor falou claramente no meu coração que era ano de eu fazer algumas manutenções, começar a zelar, cuidar de algumas coisas, porque Deus ia acrescentar no devido momento e na hora certa, mas era ano apenas de eu cuidar, de eu fazer esse momento de manutenção. Aqui em Israel, essa história é verídica, você leu, a geração conquistou tudo. Aí eu fiquei perguntando, mas quem pegou? Né? Será que foi os pais que não ensinaram os filhos? Ou os filhos que não quiseram aprender com os pais? O que você acha? Onde está o erro dessa história? Foi os pais que deixaram de ensinar? Ou ensinaram mais ou menos? Ou os filhos que não quiseram aprender? Isso é um fato. Os pais conquistaram tudo e os filhos perderam tudo.
Isso é a terra prometida, aquelas conquistas de Jericó, você já leu, já ouviu. Josué, guerreiro, Josué ganhou tudo, os filhos perderam tudo. Viraram escravos de novo. O que aconteceu? Os pais ensinaram? Talvez. Os filhos não quiseram aprender? Talvez. A Bíblia diz que o pai não é culpado pelo filho e o filho não é culpado pelo pai. Cada um vai levar sobre si a sua responsabilidade. Cada um vai responder perante Deus. Eu não posso afirmar de quem foi o erro. Eu, como teólogo, eu não faria essa incoerência e jamais usaria da aptidão teológica para afirmar uma coisa tão louca. Mas uma coisa é fato: os pais conquistaram, os filhos perderam tudo. E aqui eu quero te dizer um segredo. Segredo de Israel, daquele povo que mesmo caindo vai se levantar, não tenha dúvida, porque eles tinham algo que nós chamamos que é importante demais na vida de uma pessoa: princípios. Fale para o seu irmão, você precisa ter princípios. O que é um princípio? É aquilo que está dentro de você. É onde começa tudo. Vou trabalhar naquele lugar, e você fala assim: o que é? Não importa, trabalho é trabalho. Falo, para mim não, para mim importa. Ué, não é verdade? Vou trabalhar lá? Não vou trabalhar. Mas você está precisando? Eu falo assim: não, mas eu não vou trabalhar. Não vou. Não é para mim aquele lugar. Ué, no meio de ladrão, de roubo, não vou. Não vou. No meio de prostituição? Não vou. Mas você vai passar fome? Não, Deus vai me sustentar, fique tranquilo. Mas isso eu não vou fazer. Jamais. Isso são princípios. Não é verdade? Alguém te fala: vamos comigo ali, vamos ganhar dinheiro. Você, rapaz, eu estou bem, graças a Deus. Não, mas você vai ganhar dinheiro. Como é que vai ganhar dinheiro? Não, eu tô. Mas você não gosta de dinheiro? Eu não gosto. Trabalho porque gosta, né? Mas dinheiro é só dinheiro. Caráter é melhor. Amém. Quem recusa dinheiro hoje em dia? Eu. Se eu não sei de onde vem, eu vou aceitar, pastor? Não é verdade, pastor? Pastor, vim te dar uma bênção. Uma sacola de dinheiro. Falei: meu amigo, de onde vem isso, filho? Né? Pode pegar, que é limpo, está lavado. Já pensou, pastor? Me convidaram para jogar na Mega Sena no trabalho. Eu falei: vamos para a igreja, buscar lá que é melhor. É? Entendeu? Você ganhou, eu falei: joguei. Mas assim, a gente precisa de princípios. O que faz uma casa ser feliz, uma casa ser edificada, são os princípios. Não quer dizer que alguém não vai sair dos princípios para fazer coisa errada, mas Israel sempre teve isso, princípios. E foram imbuídos, colocados por Deus naquela sociedade. Eles caíram muitas vezes, se levantaram muitas vezes, porque os princípios de Deus sempre estiveram no coração. O que eu trago por princípio aqui hoje, eu vou terminar essa mensagem em Isaías capítulo 1, versículo 19. Eu queria ler o 18, mas depois você vem em casa. Eu vou parar apenas no 19, já é suficiente para a nossa leitura aqui hoje. Isaías capítulo 1, versículo 19. Eu não gostei muito dessa versão NVI, eu gostei mais da minha. Vamos ver se vai destoar alguma coisa. Isaías 1, 19. Você tem Bíblia aí, abriu? Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o bem desta terra. Está igual? Se quiserdes, e obedeceis. Se quiserdes e ouvirdes, ou se quiserdes e obedeceis, comereis o bem dessa. A revista corrigida dizia: o melhor dessa terra. E, olha, se você me obedecer, se você atentar para aquilo que eu estou falando, se você andar na minha palavra, eu vou fazer para você não qualquer coisa, eu vou fazer para você o melhor. Diga glória a Deus. Essa é a promessa de Deus. Aí nós temos os judeus como o povo mais rico da terra, tem se classificado que eles são os mais inteligentes da terra, as melhores tecnologias estão com esse povo. Mas por quê? Porque se fizerdes e ouvirdes, eu vou preparar para vocês o melhor dessa terra. O princípio que a gente precisa ter é o princípio da obediência a Deus. Amém? E o que eu estou falando aqui é quando que eu vou precisar fazer essas coisas. Pastor, eu quero fazer. Mas o que a Bíblia diz? O que a Bíblia ensina? E há tempo para tudo. Então, se você está pensando em fazer alguma coisa, pastor, estou querendo avançar, e está vindo essa palavra, olha,
mantenha calma, mantenha tranquilidade, faça as coisas num passar mais tranquilo, ore a Deus, busque direção de Deus. Não é que o pastor falou para você não fazer, o pastor falou para você pensar, para você repensar, para você conversar e pedir direção de Deus. E se o Senhor falar vai, você vai. Mas se o Senhor falar espera, faz que nem Davi. Davi tinha hora que ele ia, tinha hora que ele esperava. Tinha hora que ele simplesmente recuava. Teve uma batalha que eu li, eu fiquei, mas Senhor, não faz sentido. O Senhor falou para Davi, volta para casa. E ele não foi. O Senhor disse, não vai pelejar contra esse povo. Meu Deus, Senhor, tu com um exército aqui, a gente ganha todas, a gente não perde uma, Senhor. E o Senhor disse, mas eu estou dizendo que não quero que você guerreie contra esse povo, você não vai. E Davi não foi. E glória a Deus. Davi é um covarde, Davi tem medo. Não, Davi é obediente ao Senhor. Tem hora que a gente tem que dar 10 passos, mas tem hora que a gente tem que ficar parado. Tem hora que a gente tem que ganhar o mundo para Jesus. Tem hora que você tem que sentar e só orar em silêncio. Oh glória! Deixa Deus agir, deixa Deus operar. Tem hora que você tem que bater na mesa e gritar para a vizinhança toda ouvir. Tem hora que você tem que ouvir todo mundo e ficar calado. Há tempo para todas as coisas. E nesse tempo, o Senhor falou no meu coração uma palavra muito forte, que a gente precisa fazer manutenções. O que é que eu conquistei? O que é que eu ganhei? Eu preciso manter isso. Eu preciso cuidar disso. Eu preciso zelar por isso. Porque talvez essa palavra, se fosse dada para aquela geração, eles tivessem conseguido voltar ao juízo. Fazendo, gente, a gente tem tudo, não tem por que buscar mais. A gente tem, vamos só zelar por cuidar das coisas do Senhor. Deus vai estabelecer a gente nessa terra. Vamos buscar o Senhor, vamos guardar o nosso coração para Deus. E aí às vezes a pessoa está olhando para tanto, se esquece daquilo que é principal. Eu li na igreja, não vou ler aqui, Isaías 55:6. Buscar o Senhor enquanto se pode, invocar a Deus enquanto Ele está. A primeira manutenção que eu quero fazer é no meu coração hoje. Espero que você também. Para que a gente queira mais ouvir e obedecer a Deus. Amém. Que a minha voz, do meu eu, do meu ego diminua. E que a voz de Deus, da palavra de Deus, aumente. Que eu possa estar muito mais submisso à vontade de Deus do que a minha própria vontade. Amém. Acredite nisso. Mais uma vez, o mundo está meio louco. Eu estou ouvindo umas coisas que às vezes eu fico preocupado. Porque se eu entendo de guerra e de ameaças de guerra, toda vez que isso acontece, demora muito tempo para as coisas se restabelecerem. Você sabe disso, né? Da vez que a Ucrânia entrou em guerra, já tem uns 2, 3 anos, olha o quanto que o Brasil sofreu. E a guerra estava do outro lado do mundo. Agora ela está aqui do lado. Está na nossa fronteira. Não fique desesperado, você tem o Senhor na sua vida. Mas tenha juízo. Glória a Deus. Tenha juízo, pelo amor de Deus. Ouça jornais, mas não vá atrás dessas notícias. Busque direção de Deus. Se a gente começar a ouvir notícias, a gente nem dorme, pastor. Nem dorme. A gente precisa ter discernimento e sabedoria de Deus para ouvir de tudo e reter só o que é bom. Diga amém. Amém. Quero orar com você nessa noite. Feche os seus olhos, por favor. Se essa palavra em algum momento tocou no seu coração, é bênção de Deus para a sua vida. Tenho certeza que ela não vai voltar para Deus vazia. Ela vai prosperar naquilo que Deus enviou, vai edificar a sua vida. É tempo de você se guardar, de você pedir sabedoria de Deus, entendimento de Deus. Eu até li na igreja cedo, não gastar dinheiro naquilo que não é pão. Amém. Meu Deus, oh glória, aleluia. Não gastar dinheiro, Isaías capítulo 55, versículo 2. Não gaste dinheiro naquilo que não é pão. Procure aí em Deus força para ser um mordomo, como
disse nosso evangelista Marcelo aqui, do Senhor, zelando bem pelas coisas de Cristo, e o Senhor vai acrescentar a sua vida. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, nessa oração, meu Deus, por essa palavra, meu Deus, eu sei que o Senhor, meu Deus, tem zelo por ela, e meu Deus, está sobre essa palavra para fazê-la verdade, meu Deus, na nossa vida. Eu comecei lendo ser firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, e o Senhor, meu Deus, vai retribuir. Eu creio, meu Deus, que a retribuição, ela vem do Senhor, não é vão. O Senhor vai abençoar, e aquele que dá ouvido, e aquele que obedecer, vai ter, meu Deus, o melhor do Senhor. Talvez o melhor, meu Deus, ó Pai do Senhor, seja uma saúde boa, meu Deus, uma força, uma alegria, uma paz dentro de casa, uma tranquilidade, Senhor, financeira. Meu Deus, talvez seja, meu Deus, o melhor do Senhor, seja, meu Deus, ó Pai, um trabalho, um bom trabalho, meu Deus, talvez seja, meu Deus, ó Pai, coisas, meu Deus, que o dinheiro, as coisas não podem comprar, mas o Senhor dá para nós. Por isso o Senhor abençoa a nossa vida, para que em obediência, em sabedoria, a gente viva bem e faça, meu Deus, ó Pai, as melhores escolhas do Senhor. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Você diz graças a Deus. Graças a Deus. Oh, glória a Deus.